Muito bem. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a alegria do Cido ao se referir às descobertas astronômicas da última semana, que, aliás, eu vou falar sobre elas. E estar aqui entre vocês é também uma alegria, porque a gente está falando do assunto que é o assunto que é mais importante. Né? Ou seja, o que é mais importante para nós? O lugar que a gente ocupa no cosmos e a vida. E a astrobiologia trata exatamente disso. Né? Então, recentemente significa de uns 10 anos para cá, né? Minha escala de tempo é astronômica, eu passei a me dedicar também à astrobiologia, que é o estudo da vida no universo. Então eu vou falar um pouquinho sobre astrobiologia para vocês, e algo que pode ser relevante, né, aqui. Então, o que é astrobiologia? Bem, próximo. Em primeiro lugar, a astrobiologia é a atividade que é praticada por pessoas interessadas na vida no universo. E essas pessoas, elas se reúnem em redes. Então, a astrologia, desde o início, ela é organizada em termos de networks. Volta. O principal, né, que eu fico gesticulando muito, a interpretação é um pouco dúbia. Então, essas são as duas principais redes, a da NASA Astrobiology Institute e European Astrobiology Network Association. Então, o Brasil pertence a ambas redes de astrobiologia. Próximo. Outra coisa também que a astrobiologia é um lugar para os astrobiólogos se reunirem em congressos. Então, esse foi um congresso que eu tive em Firenze, que é Cataclismas Cósmicos e a Vida. Né? Próximo. E a astrobiologia no Brasil, então, 2006. 2006 a gente organizou a primeira reunião no Brasil. Olha aqui o meu nome aqui, Amâncio Friaça. Né? Então, eu sempre estou envolvido. A gente esperava que nesse congresso fosse apenas umas 30 ou 40 pessoas. Tanto que a gente tinha reservado o Mosteiro de São Bento no Rio. Só que foram 450 pessoas. Então a gente teve que, às pressas, mudar para a Urca. Né? Próximo, por favor. Essa é outra reunião de astrobiologia. Meu nome está aqui. E o convidado internacional está aqui. Então, quem eu trouxe como convidado internacional? Eu trouxe uma bióloga evolutiva, a Lynn Rothschild. Né? E esse quadro aqui é uma descrição pictórica do que é astrobiologia. Eu não vou entrar em detalhes, mas toda a astrobiologia está aqui. E esse congresso, essa é uma escola avançada que essencialmente trata da galáxia como um lar para a vida. Próximo, por favor. Essa é outra reunião realizada. Essa foi uma escola avançada que envolveu 52 países, ou seja, é a própria ONU, e aconteceu aqui em São Paulo. Né? Próximo. Outra escola. Ou seja, a gente não para de organizar escolas. Pronto. Escolas e congressos. Ou seja, tem bastante ocasião para a gente se divertir bastante. No mínimo isso. Né? Próximo. Mas isso aqui é uma das revistas, que é uma revista consagrada em astronomia. Ou seja, ela reúne, é chamada Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Então, reúne, né, a cada ano, cerca de uns 10 trabalhos de campos que são nascentes, mas bem consolidados. Então, esse é um trabalho de 2005, ou seja, que já em 2005 a astrobiologia era um campo consolidado para aparecer na review. E o próprio título, né, dá uma definição do que seja astrobiologia. O que é? O estudo do universo com vida.
Próximo, por favor. O que tem a ver a Clarice Lispector com a astrobiologia? Né? Então, a Clarice Lispector, próximo, eu ganhei um livro, né? Eu já tinha lido, mas me deram num aniversário uma bela edição, da Hora da Estrela. E a Hora da Estrela, esse é exatamente o começo. As duas primeiras frases. Tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Então não existe nada mais perfeito para definir o que é astrobiologia. Próximo. Essa, então, é uma definição, à la Clarice Lispector, do que seria. A astrobiologia nasceu quando a astronomia e a biologia disseram sim uma para a outra. E aqui estão dois personagens que eu vou falar muito sobre eles. À esquerda, o exoplaneta. À direita, o extremófilo. Né? Próximo. A astrobiologia é um empreendimento transdisciplinar. Ou seja, mais do que interdisciplinar, em que você tem um objeto e que você une várias disciplinas. E essas disciplinas em interação criam uma metodologia interdisciplinar. Aqui não, existe um espaço transdisciplinar. Porque o objeto ele é tão vasto, que a vida no universo, que ele abarca simultaneamente as ciências e os praticantes das ciências. Então, e o que ela vai envolver? Astronomia e astrofísica, bioquímica e química, geologia e geofísica, ciências planetárias, ecologia, ciências da complexidade, evolução, biologia teórica, microbiologia, biologia molecular, oceanografia, meteorologia, física, teoria da informação, nanociências, biologia sintética e várias outras. Próximo, por favor. Nós temos uma pequena comunidade no Brasil e a gente tem, apesar de pequena, bem ativa. Existe um laboratório nacional de astrobiologia, que é chamado Astrolab, e que é localizado no Observatório Abrão de Moraes da USP, que fica em Valinhos. Então, esse próximo, por favor. Então, nós temos três atividades que são realizadas no campo da biologia, no campo da física e no campo da química. Então, vocês entendam, astrobiologia, astrofísica e astroquímica. E o dispositivo central é uma câmara de simulação de ambientes espaciais. Então, no momento, a gente simula ambientes espaciais de baixa densidade. No futuro próximo, também, ambientes espaciais de alta densidade. Próximo, por favor. Também, essa aqui é uma outra definição do que seria a astrobiologia. O que ela seria? O estudo da vida no contexto cósmico. E é o título de um curso que eu dou desde 2003, que é a disciplina de astrobiologia que a USP oferece para todas as unidades. Próximo, por favor. Isso aqui mostra, dá uma ideia, essa é a turma de 2009, que foi a turma que teve a máxima diversidade, simplesmente porque a gente tinha auditório. Então, tendo um auditório, você pode colocar 100 e tantas pessoas. Se você tem uma sala grande, no máximo 60. Então, vocês veem que tem gente de biologia, ciências sociais, geologia, letras, sim. Porque a astrobiologia tem a ver com literatura também. Né? Sempre se escreveu sobre a vida no universo. Administração, ciências econômicas e assim por diante. Então, é todo o espectro, né, de pessoas trabalhando juntas e interessadas nesse assunto que é a vida no universo. Próximo. Né? A gente tem também uma atividade muito divertida que chamamos do Astrobiocafé. Né, o ABC, né, e que a gente segue, inclusive, uma sugestão do Congresso de Locarno sobre transdisciplinaridade. Então, tem toda uma ideia de você criar, não uma metodologia, mas um espaço de convivência.
E não é uma ciência nova que a gente está criando. A gente está criando indivíduos novos. A gente, ao fazer essa atividade em astrobiologia, a gente se transforma a nós próprios. Então, como eu já tinha muito contato com astronomia, por exemplo, eu tinha muito contato com biólogos. Quando eu fui para a Open University, durante um tempinho trabalhar, eu quis ficar entre os químicos. Então você vai interagindo com pessoas de habilidades distintas e você vai como que fagocitando parte dessas habilidades. Então você não fica mais a mesma pessoa depois que você faz esses estudos. Né? E o Astrobiocafé é muito bonitinho. Aqui nós temos o Esquimó. Então, A, B, C. Então, o que a gente procurou? O Esquimó é um amigo meu, né, que ele trabalha com imagens. Então, eu falei, por favor, ache algo astronômico que se pareça com um A. Ele não é astrônomo, mas ele trabalha com mídia. Né? Ele achou, então, a nebulosa, né, do Esquimó. E exagerei um pouquinho para fazer aparecer o A. O B é um RNA. Os RNAs eles se dobram sobre eles próprios, diferentemente do DNA. Então, com muita paciência, a gente achou um que se parecesse com o B. E esse aqui é um ser complexo para nós. Um ser complexo para nós é um Chemorhabis elegans. O Chemorhabis elegans é esse platelminto, transparente, com cerca de 1000 células. Ele deu origem já a 3 prêmios Nobel, estudos que foram realizados com ele. Exatamente porque eu consigo acompanhar cada célula individualmente. Então, essa criatura, ela é complexa. Nós somos parentes dessa criatura, porque nós temos um tubo digestório que vai de cabo a rabo. Ela também tem. Não são todas as criaturas que têm tubo digestório. Nós temos. Né? E ela tem sexo. Nós temos também. 2 sexos, que é bom. Ela tem hermafrodita e tem macho. Excelente. Já dá para brincar. E mais, ela tem, já tem neurônios. 1/3 dessas 1000 células são neurônios. Ou seja, os neurônios, que são os meios de trazer informação extracelular para fora da célula, eles estão lá presentes desde o início. Próximo, por favor. Esse aqui é a felicidade do Astrobiocafé, todo mundo se divertindo. Aqui nós temos a pérola. A pérola, ela é química e trabalha com a teoria de Gaia. Né? Vocês já ouviram falar? A Terra como sistema vivo. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Aqui o Trindade. O Trindade trabalha com glaciações globais. Né? Em 2 ocasiões, a Terra virou uma bola de gelo total, de polo a polo. Né? E o Enos, que ele trabalha com o sistema solar. E todo mundo feliz, dando risada, tudo isso, exceto eu. Né? Eu também estou dando risada, tá bom. Próximo, por favor. O Ano Internacional da Astronomia foi muito importante porque ele promoveu a difusão da astronomia. 400 anos do uso astronômico do telescópio. Próximo, por favor. Mas uma efeméride adicional, próximo, aconteceu nesse ano, que são 150 anos da publicação da origem das espécies. Né? Então, o Darwin, né, ele esperou para publicar a origem das espécies só com 50 anos, até que estivesse tudo muito consolidado. Né? Então, essa é uma das obras mais extraordinárias da ciência. E a astrobiologia une os 2 legados. O legado de Galileu e o legado de Darwin. Próximo, por favor. Veja só. Esse aqui é o famoso estudo do Darwin, né, dos tendilhões das Ilhas Galápagos. Então, como cada ilha Galápago desenvolveu, a partir de um ancestral comum, tendilhões com tipos de bico diferente. Agora, próximo. Agora, imagina o arquipélago dos planetas extrasolares.
qual a diversidade da vida que a gente pode esperar nele? Então, essa que é uma das perguntas. Né? Até que ponto a vida pode nos surpreender? Próximo, por favor. Então, essas são as grandes questões. Tá? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Normalmente, a gente para nas 3 primeiras questões. Mas tem uma 4ª questão, que é extremamente importante, que é estamos sós. E todos nós aqui, estamos aqui porque nós fazemos essa pergunta. E o quem somos não pode ser só definido eu com eu. Tem que ser eu com o tu. Então a grande pergunta é quem é o tu cósmico. Próximo, por favor. A gente pode colocar de um modo não tão poético, não tão filosófico. Né? Então, essas são das questões fundamentais do NASA Astrobiology Institute Roadmap. Né? Como a vida originou e evoluiu? Existe vida em outras partes do universo? Qual será o futuro da vida na Terra e além? Próximo, por favor. Eu vou tentar organizar, hoje vai ser impossível, porque já me restam só 33 minutos, né? Uma discussão sobre os 10 eixos da astrobiologia. Tá? Então, a gente tem 3 eixos aqui, que são eixos mais universais. A história da complexidade cósmica, o universo molecular, a habitabilidade. Aqui nós temos 3 objetos específicos, que são os sistemas solares, nosso sistema solar, os exoplanetas, que eu ainda não falei o que é, os extremófilos, que eu não falei o que é, e depois temos 4 também de um caráter mais universal. Origens da vida, bioassinaturas, evolução das biosferas, ação humana na Terra e além. Que a gente está saindo da Terra. É inevitável. Ninguém permanece para sempre no lugar onde nasceu. Próximo, por favor. Então, sistema solar. Uma das coisas que a exploração revelou é a tremenda diversidade. Próximo. Começar por Marte. Né? Próximo. Esse aqui é o esquema das várias missões em Marte até hoje, até o ano passado. Né? Nós temos o Maven e temos o Mangalion, né, que é a nave marciana indiana. Né? Aqui nós temos o Curiosity, né, que o Zanon ele se referiu há pouco. Né? E os astrônomos, alguns astrônomos, não todos, eles sempre tenderam a ser muito disfóricos. Nada de ficar eufórico, né, com descobertas. Então, quando eu achei muito estranho, né, você pode ver isso aqui, nas primeiras fotos tiradas de Marte, que revelou um deserto estéril parecido com a Lua, os astrônomos se rejubilaram. Eu digo que os astrônomos mudaram um pouquinho nesses últimos tempos. Tá? Ou seja, Marte depois se revelou um planeta com características extraordinárias. Apenas que o equipamento enviado, ele não revelou de início, né? Isso foi em 65, o caráter extraordinário de Marte. Próximo. Né? Por exemplo, tem água. Né? Esses são sinais, ou teve água, né? Ou tem água. Na verdade, a gente já pensa que tem água agora, em algum lugar na forma líquida. Tá? Na forma de vapor, na forma de gelo, tem. Tá? Então, ou seja, mas isso aqui é indício de estruturas de erosão, estruturas de deposição muito antigas. Ou seja, num passado remoto, quando Marte tinha 1 bilhão de anos de idade, né? Atualmente tem a idade do Sistema Solar, 4,55 bilhões de anos, tinha água. Né? O que aconteceu? Essa é uma longa história. Próximo, por favor. Quando as sondas elas saíram do Sistema Solar, do Sistema Solar interior, e foram para o Sistema Solar exterior, né? Revelaram que as luas de Júpiter, cada uma era uma surpresa. Né? Nós temos Io, a lua mais vulcânica do Sistema Solar.
nós temos essa aqui que é parecida com a nossa Lua, mas é só parecida, porque ela é coberta de gelo. Nós temos aqui Ganimedes, essa aqui é Calisto, essa aqui é Ganimedes. E nós temos a Lua Europa, a menor de todas, mas que se revelou possuir um oceano debaixo da superfície de gelo dela. É um oceano com 10 vezes mais água que todos os oceanos da Terra. Próximo, por favor. Então, essa é a nossa Europa. Próximo. E nós, então, esperamos, em um determinado momento, quando estiver em Europa, explorar, né, o mar, aliás, o oceano global subsuperficial de Europa, através, talvez, de sondas que perfurem a superfície e cheguem até lá. Né? Próximo, por favor. E nós vamos usar como ensaio para isso lagos subglaciais da Terra, como, por exemplo, o Lago Vostok. Já lagos que o pessoal está tomando tremendo cuidado para chegar no Lago Vostok, para não contaminar. Já lagos subglaciais da Antártida e outros lugares revelaram um ecossistema absolutamente complexo. Né? Então, o Lago Vostok, né, vai ser o nosso local de treino para uma missão para Io. Próximo, por favor. Né? Essa aqui é a Cassini. Aí estava falando dos 1,7 bilhões de dólares da Rosetta, o Zanon estava falando, mas essa aqui, eu só sei o valor em... Vocês convertem, né, em dólares. Essa aqui custou 3 bilhões de dólares. Só o reator nuclear foi 800 milhões. Porque além, né, do cinturão de asteroides, não adianta você contar com energia solar. É só a energia nuclear que pode proporcionar manter a nave viva. E ela realizou o feito extraordinário de pousar, né? Bem, vamos ao próximo, por favor. Essa aqui é a Lua Encéladus, que foi uma surpresa de lá, que é uma lua que se revelou ter geysers, uma lua de Saturno. Próximo, por favor. E realizou a proeza de pousar uma sonda, a Huygens, em Titã. E Titã é um protótipo do sistema solar para química probiótica. Né? Ou seja, ele é coberto de material orgânico. Próximo, por favor. E essa aqui é a Rosetta Philae, né, que é o par, né, da orbitadora e do módulo de pouso, né, que o Zanon falou há pouco, que pousou em um cometa, né, o Churyumov-Gerasimenko. Né. Esse foi um feito extraordinário. Uma coisa que não ficou suficientemente enfatizada é que essa sonda, ela é um prodígio de engenharia artificial. Porque o tempo de comunicação é de mais de 1 hora. Então, nesse período, ela tem que tomar decisões sozinha. Né? O único problema, na minha opinião, dessa sonda é que ela não tinha um reator nuclear no módulo de pouso. Porque isso não permitiria que não ficasse dependente da luz do Sol. E o objetivo dela, entre outras coisas, é ver no cometa a presença de material orgânico que pudesse dar origem à vida. Em Titã, a mesma coisa. O sistema solar exterior extremamente frio é uma espécie de geladeira onde são conservados materiais orgânicos que, uma vez que sejam transportados para o sistema solar interior, ou são destruídos ou dão origem a sistemas vivos. Próximo, por favor. Isso aqui é a alegria. A alegria é quando aconteceu o touchdown. Eu ia dar uma palestra sobre filosofia das ciências às 4 horas da tarde desse dia. A minha palestra sobre o que era? Sobre
otimismo e pessimismo cósmico. Né? E aí eu não sabia se a sonda ia ser um desastre ou não. Então eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida. Ou seja, dar um Google para informações com 1 hora de idade. Você tem a opção de alguns meses, 1 ano não, 1 hora. E a cada hora mudava. E ao mesmo tempo estava assistindo na minha frente a BBC, na televisão. Né? Então, ou seja, o otimismo venceu. Então, olha a alegria extrema das pessoas envolvidas. Próximo, por favor. E nós tivemos agora também a chegada a Plutão. De novo, Plutão é coberto de material orgânico. Não é surpresa que o cometa seja escuro. Porque alguns aqui comem churrasco. Então, aquela coisinha gostosa do churrasco é chamado um policíclico aromático. É antraceno. É gostoso, pelo que produz câncer. Mas o que produz câncer também pode dar origem à vida. Tá? E Plutão, né, ele tem essa cor maravilhosa exatamente pela presença de um monte de compostos orgânicos. Próximo, por favor. E é de novo a alegria. Ou seja, essas coisas que eu falo, é 1/3 desgraça e 2/3 alegria. Ainda bem que a alegria ela ganha um pouco em relação à desgraça. Porque 1/3 das missões dão errado. Né? Então, é muito importante que a gente garanta que esse 1/3 se transforme em 80% ou 90%. Para nós ficarmos alegres. Né? Esse é o principal motivo. Próximo, por favor. Agora eu vou apresentar outro personagem, os extremófilos. Próximo. Esse aqui é a estrela dos extremófilos, que é o Deinococcus radiodurans. Na década de 50, nos reatores nucleares, descobriram. Aqui ele está verde. Veja por técnicas de contraste. É uma bactéria. Né? Na década de 50, reatores nucleares descobriram um limo laranja crescendo. O que é limo? Bactéria. Pessoal, como que bactéria pode crescer, prosperar dentro de um reator? Foram ver. Era essa criaturinha aí. Então, essa criatura, ela se multiplica, tem filhinhos, isso que eu quero dizer, então vive, não é? Com uma dose de radiação de 5.000 Gray, sendo que 10 Gray mata o ser humano e 60 Gray é Escherichia coli, que mora nos nossos intestinos. Né? Próximo, por favor. Né? Então, os extremófilos, eles são capazes de existir em qualquer temperatura onde haja água líquida. Menos 15 graus centígrados é com sal, muito sal. Então ela fica líquida até menos 15. 230 graus centígrados é água no fundo dos oceanos, que ela fica líquida devido a 230 graus centígrados devido a altíssima pressão. pH entre 0 e 12. 0 são o Rio Tinto, que são os rios mais ácidos. O rio mais ácido conhecido, Rio Tinto na Espanha. 12 é o mais básico, que são os lagos de soda dos Andes e do Great Rift africano. Então, qualquer lugar que tenha água, tem vida. Né? Não precisa de oxigênio. Né? Então, poucas formas de vida precisam de oxigênio. Né? É uma minoria que precisa de oxigênio. A maioria das formas de vida na Terra não só não precisa de oxigênio, mas oxigênio é letal. Então, por isso que elas ficam bem debaixo da superfície. Tá? Isso é muito importante. São capazes de ficar dormentes por 20 a 40 milhões de anos. Congelados, depois você descongela e volta à vida. Né? Resume as atividades normais. E até um mero Streptococcus, né, é capaz de ficar 2 anos e meio no espaço,
uma temperatura de 20 graus Kelvin, menos 253 graus abaixo de zero, sem nutrientes, sem água, exposto à radiação. E depois retoma as atividades quando é colocado num ambiente, né, mais adequado. E esses aqui são os locais onde são encontrados, né? Desde lagos subglaciais, dentro de rochas, dentro de geysers e vulcões, né? E no fundo dos oceanos. Próximo, por favor. Próximo. As fontes hidrotermais. Isso foi uma novidade até a década de 70. Próximo. Esse aqui é o Alvin, que na década de 70 começou a descobrir alguma coisa muito estranha no mesmo lugar onde Darwin viu os tendilhões, ou seja, próximo das Ilhas dos Galápagos. No estudo do encontro das placas tectônicas, encontrou comunidades de bactérias que estavam vivendo em água a 200 graus centígrados. Como que isso é possível? Esses são extremófilos. Pior do que isso. Próximo, por favor. Se descobriu que aquelas bactérias não eram bactérias, mas eram arqueia. Esses aqui são os... Quem estudou biologia recentemente sabe que esses são os 3 domínios da vida, né? Os eucariontes, que somos nós, e o Keinohabes elegans, e a ameba, ou seja, que o material genético, o DNA, ele está encerrado dentro de um núcleo com parede bem definida. E nós temos os procariontes, que são bem menores, né? São micróbios, cujo material genético está jogado no meio do núcleo, né? Então, algumas bactérias tinham sido confundidas com arqueia. Aí se verificou que algumas das bactérias não eram bactérias de jeito nenhum, mas eram arqueia, que são inteiramente diferentes do ponto de vista bioquímico das bactérias. E esse domínio da vida, olha, os eucariontes, que somos nós, e as amebas, e os vermes, e os dinossauros, são só 10% da massa biológica. A massa biológica, 90% são os procariontes. E 45% desses a gente não tinha a menor ideia até a década de 70. Então pode haver formas de vida agora entre nós que a gente não reconhece. Próximo, por favor. Exoplanetas. São planetas em torno de outras estrelas. Próximo. Essa é a situação até a manhã de hoje. Então, 1935 planetas. E aqui são os vários métodos de detecção dos planetas. Então, vocês veem que vocês têm meia dúzia de métodos que são usados. Próximo, por favor. Então, a gente tem quase 2.000 exoplanetas confirmados até a manhã de hoje. Então, é difícil você ver um exoplaneta. Esse é um raro exemplo que você tem aqui. A estrela e o exoplaneta. Mas, para fazer isso, eu tive que unir os 4 telescópios do Very Large Telescope, né? Fazer um array, né? E combinar simulando um telescópio de uma abertura muito maior. Ou seja, você une 4 dos maiores telescópios do mundo, simula um telescópio de uma abertura muito maior e você enxerga o exoplaneta. Em geral é assim. Próximo. Em geral a gente descobre o exoplaneta pelo bamboleio da estrela. Porque não é verdade que a Terra gira em torno do Sol. Mas a Terra, Marte, Vênus, Júpiter, todos os planetas e o Sol giram em torno do centro de massa comum. Então, se você detecta de modo muito fino oscilações no movimento da estrela,
você é capaz de deduzir a existência de um sistema solar. Próximo, por favor. Então, a gente não precisa de um instrumento muito grande. Então, aqui nós temos um telescópio de 3,5 metros, aqueles que mostrei são de 8 metros, mas o espectrógrafo, aquele que decompõe a luz, tem que ter uma enorme precisão. Então, esse conjunto aqui é responsável pela maior parte da descoberta de exoplanetas. Próximo, por favor. O outro método é trânsito. Ou seja, o exoplaneta você não vê, mas ele passa na frente da estrela. Aí diminui de um modo muito pequenininho, mas muito pequeno mesmo, a luminosidade dela, o fluxo dela. Né? E você não consegue fazer isso na Terra porque a cintilação da atmosfera cobre esse efeito. Então você joga para o espaço. Próximo. Então, esse foi o primeiro, né, observatório dedicado a isso. Olha só a modéstia do espelho. 0,27 metros. Próximo. Depois nós temos o Kepler, né, com 0,95 metros, que está em operação até hoje. Ele tem proporcionado a maior parte da descoberta de planetas por essa técnica. Próximo. Né? Então, esse aqui é o legado. Bem, deixa eu explicar. Aqui são o período em dias, né? E aqui o tamanho relativo à Terra. É muito difícil descobrir um planeta do tamanho da Terra. Em geral, a gente descobre planetas do tamanho de Júpiter, que são muito mais fáceis pela perturbação maior que eles fazem na estrela central. Próximo, por favor. Essa aqui é uma história muito interessante, que é o Nightfall. Né? O Nightfall é o cair da noite, um nome muito poético. Né? Então, o Nightfall é a história de uma civilização num planeta chamado Lagash. Olha, era guerra. Aí o Isaac Asimov não tinha nada mais o que fazer do que escrever ficção científica. Então ele escreveu esse conto aí, né, que ele chama de uma alegoria. Porque você tem personagens como a gente. Você tem jornalista, tem astrônomo, você tem cientista político, tem psicanalista e assim por diante. Né? Só que na civilização, Lagash era um planeta de um sistema com 6 sóis e com várias luas. E nunca era noite em Lagash. Eles não sabiam que era noite, mas tinha astronomia. Porque você dá muito trabalho você calcular o movimento dos sóis e calcular os eclipses, né, dos sóis. E havia um mistério que perseguia os arqueólogos em Lagash. Né? A cada 2000 e poucos anos, a civilização de Lagash subia, alcançava um auge e depois ela desaparecia repentinamente. Ela regredia repentinamente. Então, a estrutura era essa, sobe e cai repentinamente. O astrônomo da história, ele descobre que existe um ciclo de eclipses, né, de um período de 2049 anos. Então ele fala, será que esse ciclo de eclipses não tem algo a ver? Um ciclo de eclipses, que significa o seguinte, no fim desse ciclo, você tem um eclipse global. Ou seja, das 20 e tantas luas, né, de Lagash, né, algumas delas ocultam simultaneamente os 6 sóis. Então, quando ele lança essa teoria, todos os cientistas políticos protestam. Como que a evolução de uma sociedade pode ser explicada por um método meio astronômico? Do mesmo modo, os psicanalistas. Não, isso é um fisicalismo. Como você vai explicar? Porque para os psicanalistas são os monstros do id, do subconsciente, que na civilização reprimida afloram, né, depois de um tempo e levam à barbárie. Né? E algumas poucas pessoas acreditaram. Né? E o pior é o seguinte, ele falou, olha, o próximo eclipse global vem já.
está perto. E, de fato, vem o eclipse global. E aí o que acontece? As pessoas ficam em pânico. O que assusta as pessoas não é a escuridão. Porque a escuridão é só você entrar numa caverna ou num quarto escuro e tem escuridão. O que apavora as pessoas, o que é realmente terrível, são as estrelas. Ou seja, no meio daquela noite negra, aparece essa coisa monstruosa que são as estrelas. E tem um historiador romano, ou seja, o céu não tem só um impacto bonitinho sobre nós. Ele pode ser uma coisa que sugere algo terrível. Terrível, porém nunca neutro. Tem um historiador romano chamado Varrão. Numa das descrições dele, se refere ao céu como um monstro de 1000 olhos. Então tem gente que olha para o céu e vê um monstro de 1000 olhos. Seguinte, por favor. Isso só para mostrar que coisas parecidas com o Lagash existem. Então, esse é um planeta que orbita um sistema de 3 sóis. Nós temos um Sol em torno do qual orbita o planeta, e depois que seria o Sol A, ele orbita com um período de 3,3 dias. Depois, nós temos que esse Sol A, ele orbita um sistema de 2 estrelas B e C com 25,7 anos, sendo que essas 2 estrelas aqui, né, elas orbitam uma em torno da outra, né, com um período de 156 dias. Próximo, por favor. E tem outras coisas mais interessantes. Né? Aqui nós temos uma probabilidade de ter um Júpiter quente, ou seja, um Júpiter na posição da Terra, e esse Júpiter tem um satélite do tamanho da Terra. Isso que poeticamente é chamado de Blue Moon. Né? Próximo, por favor. A habitabilidade. Eu não sei o que é a vida exatamente. Né? Mas eu posso me perguntar quais lugares do universo são mais propícios à vida. Próximo. Né? Ou seja, a gente tem 3 níveis de habitabilidade. Um é do próprio cosmos como um todo. O nosso cosmos não é um cosmos qualquer. É um cosmos que ele conduz e pode sustentar a vida. Outro seria da zona galáctica habitável. Ou seja, que região da galáxia é propícia à manutenção da vida. Próximo, por favor. E no nível mais básico é a zona habitável estelar, que é chamada da zona dos cachinhos dourados. Os astrônomos, eles sempre adoram fazer piadas. Próximo. Então a ideia dos cachinhos dourados é que nós vivemos num lugar que não é nem tão quente quanto aquela tigela fervente de Vênus, que é, recordando a história dos cachinhos dourados. Cachinhos dourados chega na casa da família Urso. Aí tem 3 tigelas. Uma tigela com mingau quente é do papai urso. Outra tigela com mingau frio é da mamãe urso. E tem a tigela do baby urso, que ela está com a temperatura correta. Então, esse que é o problema dos cachinhos dourados. No sistema solar, Vênus sempre foi quente demais. Marte, no passado, já esteve no ponto. Agora, a Terra, em geral, esteve no ponto, exceto em 2 ocasiões em que ela quase se congelou totalmente. Próximo, por favor. E, olha de novo, o Honorary Review of Astrophysics, de 94. E olha, ou seja, publicação que é a seriedade da seriedade em astronomia. Olha o título, o problema dos cachinhos dourados. Habitabilidade de longo termo, evolução climática,
de planetas terrestres. Né? Interessantemente, esses dois aqui, eles começaram a trabalhar com o sistema solar e agora trabalham com modelização do aquecimento global. Próximo, por favor. Zona habitável. Próximo. Quanto mais quente a estrela, mais a zona habitável vai para fora. Quanto mais fria, mais para dentro. Então, daqueles 2.000, quase 2.000 exoplanetas, eu quero achar aqueles que estão na zona habitável, onde pode ter água no estado líquido. Nem seja Vênus, onde água, se tiver, está no estado de vapor, e nem Marte, que a água está no estado congelado. Próximo, por favor. Então, de novo, próximo. Pronto. Essa aqui foi a notícia recente da semana passada. Descobriram uma super Terra, porque é maior que a Terra, né? Kepler 452b, esse Bzinho minúsculo indica que é um planeta, que ela tem características muito parecidas com a Terra. O ano, por exemplo, é 385 dias. A estrela é uma estrela do tipo solar, só que o planeta é maior que a Terra. Né? E a estrela também é mais velha que a Terra. Ela tem 6 bilhões de anos de idade, que é o Sol, enquanto que o Sol tem 4,5 bilhões de anos de idade. Então, tem várias características que tornam esse mundo um local propício à vida. Próximo, por favor. Essa aqui é a classificação de planetas segundo planetas em torno de outras estrelas. Então, daqueles 2.000 e tantos, aí você tem duas dúzias que poderiam ser habitáveis até o momento. Tá? E esse é o novo descoberto. Né? Então, ele tem um ranking de habitabilidade. Então, ele é meio grandinho. Tem outro que é mais do tamanho da Terra, tem 1,1 raio terrestre. Então, ele é considerado mais perto da Terra do que esses aí. Então, vocês veem que é entre esses aqui que a gente tem que procurar lares para a vida como nós conhecemos. Próximo, por favor. Aí também tem a questão das zonas cachinhos dourados e galáxias. Né? Próximo. Bem, isso aqui deu... Eu tenho 8 alunos de mestrado e doutorado. 6 deles trabalham em astrobiologia. Tá? Então, esse é o Fernando, né? Que é meu orientado, e a tese dele é sobre habitabilidade. Então, tem 2 alunos que trabalham com habitabilidade, tem 2 alunos que trabalham química para a vida no contexto cósmico, e 2 alunos que trabalham com astrobiologia e educação. Né? Então, isso aqui pode parecer coisa de ficção científica, mas foi assunto de tese. Né? Então, o CNPq paga por isso, inclusive. Ainda bem. Próximo, por favor. Né? Então, o Sol, essa seria a região da nossa galáxia que seria a mais propícia à vida. O Sol, como sempre, está perto. Para não dizer que eu estou sendo antropocêntrico demais, ele está exatamente no meio. Né? Ou seja, onde nós estamos é um local privilegiado. Bem, próximo, por favor. E a nossa própria galáxia, que é uma galáxia espiral de grande porte, também é um local privilegiado para abrigar a vida, entre todos os tipos de galáxia. Eu estou chegando quase ao final da minha apresentação, então eu vou pular em eixos e vou para o último. Vamos pulando. Continua pulando. Quanta coisa interessante, né? Vamos pulando. Nos últimos anos, eu vou ficar aqui negativo, viu? Nos últimos anos, a ideia de que a Terra é um lugar perdido no meio da galáxia, chamado princípio da mediocridade, cedeu lugar para o princípio do privilégio.
Então, se você fizer as contas, né, da probabilidade de você ter um planeta que abrigue vida, você vai chegar que na galáxia você pode ter 1 bilhão de planetas abrigando vida microbiana. Mas só um punhado abrigando vida complexa. Vocês têm que pensar sempre em escala de tempo. Tá? A idade do universo, 13,5 bilhão. Nossa escala de tempo, a idade de tempo natural é bilhão de anos. Que não é tão grande assim. Né? Então, 1 bilhão de anos, né? Por quê? A vida na Terra, a Terra existe há 4,55 bilhões de anos. O universo há 13 e poucos bilhões de anos. O tempo de vida do Sol é 11 bilhões de anos. Então, estrelas do tipo solar têm um tempo de vida comparável à idade do universo. A vida existe na Terra há 3,8 bilhões de anos. Vida multicelular existe há 0,85 bilhões de anos. Tá? Então, são mais ou menos essas escalas de tempo que a gente tem. Então, sempre que vocês forem pensar, vocês coloquem o bilhão de anos no pensamento de vocês. Tá? Então, o sistema solar, ou seja, a gente calcula que existe 1 bilhão de planetas com vida, mas vida microbiana. Agora, vida complexa que eu falo, são animais, não são necessariamente seres inteligentes, né? Os seres que produzem civilização. Né? Então, é bem menor. Isso porque a Terra é uma espécie de jardim da galáxia. Né? E a Terra tem muitas circunstâncias que tornaram ela excepcional. Por exemplo, o sistema solar tem órbitas estáveis e quase circulares. Júpiter absorve cometas, minimizando eventos de extinção. A Lua evita o caos do eixo de rotação da Terra. A gente poderia não ter Lua. Tá? A tectônica de placas recicla o CO2 necessário para a vida. A magnetosfera terrestre protege contra o vento solar. A heliosfera protege contra raios cósmicos. E nós temos um longo interglacial que começou há 10.500 anos. Vou voltar a isso depois. Tá? E a evolução da atmosfera. A gente teve a sorte de que o Sol no início era muito fraco. A Terra logo viraria. Água é fácil de entrar no universo. Já começo dizendo para vocês isso. Só que a maior parte da água no universo é na forma de gelo. Tá? O Sol no início era muito fraco. O que aconteceu? A Terra ia se esfriando e dali a pouco, pelo calor interno dela, ela tem que depender só da luz vinda do Sol. Ela se congelaria. Só que a vida aparece rapidamente. E a primeira forma de vida são metanogênicas. São arqueias, não bactérias, arqueias, que produzem metano. Então, o metano é um poderoso gás de efeito estufa. Então, esse efeito estufa nos salva do congelamento global. Depois surge uma outra coisa, que são as cianobactérias. As cianobactérias, elas produzem oxigênio. A gente poderia não ter nem metanogênicas e a gente poderia ter outro tipo de micróbio. Né? Em especial, as cianobactérias são importantíssimas para a produção do oxigênio. O que o oxigênio permite? Permite que a gente passe de uma escala de micróbio para uma escala de ameba. Uma ameba é 10.000 vezes maior que um micróbio, que uma bactéria, porque ela tem usa oxigênio. E depois, quando você tem ameba, é fácil você construir até dinossauro. Você é fácil construir até baleia azul, porque tem oxigênio. Mas se não tivesse surgido as cianobactérias produzindo oxigênio, o tamanho dos seres vivos seria minúsculo.
Então, por isso que a gente aposta em planetas sem animais. Porque você ter um evento muito de sorte. Isso é uma loteria. É ganhar uma loteria galáctica. Ou seja, a chance maior de 1 bilhão de ganhar. De você ter cianobactérias. Ou algo parecido. Então, isso vai permitir não só isso, mas a formação de uma camada de ozônio. A camada de ozônio protege contra a ultravioleta. O ultravioleta permite que os seres saiam do mar e vão para o continente. Isso é 2,3 gigaanos atrás. Logo depois de uma glaciação que quase acaba com a vida na Terra. Porque se você mata, acontece assim, as metanogênicas, estavam lá, não estavam? Aí aparece oxigênio. Só que esse oxigênio é venenoso para as metanogênicas. Então as metanogênicas começam a morrer. Quando começa a morrer, o que acontece? O metanogênio cai. E aí então você tem um resfriamento da Terra e você tem uma mudança de gelo global. A gente podia não ter sobrevivido a isso. Sobrevivemos. Então eu gosto de ser. Né? Aí depois nós temos seres multicelulares, primeiro algas, e depois animais. Né? E aí surgem os humanos. Os humanos fizeram um investimento hiper perigoso. Ou seja, 1/3 do nosso oxigênio vai para o cérebro, 1/3 vai para o miocárdio e outro 1/3 vai para o restante do corpo. Então nós investimos em corpos mais frágeis, porém resistentes à fome, né? E no cérebro que consome oxigênio. É meio aquela figura do ET. Aquela cabeçona. É um investimento extremamente perigoso, mas que deu certo. Né? E agora nós temos a unidade de retorno de CO2 e aumentando o efeito estufa. Próximo, por favor. Então, ação humana na Terra-lei. Próximo. Até pouco tempo atrás, essa era a forma de vida dominante na Terra. Esses são as cianobactérias. As cianobactérias estão por aí. E as cianobactérias estão nos cloroplastos. Os cloroplastos são resultado da evolução por endossimbiose, né, de protistas, né, que incorporaram cianobactérias, e as cianobactérias perderam a autonomia e se tornaram organelas, que são, ou seja, os cloroplastos também são cianobactérias. Mas nesse momento, as cianobactérias ainda são as que produzem a maior parte do oxigênio na Terra. Sem ela, todo o resto da Terra desabaria. A vida na Terra desabaria. Então, até pouco tempo atrás, essa é a forma de vida dominante. Próximo, por favor. Há mais ou menos uns 200 anos atrás, apareceu uma outra forma de... Essa aqui é a Grande Muralha. Tá? A Grande Muralha, né? Então, é uma estrutura vista do espaço. Então, nesse momento, nós nos tornamos a forma de vida dominante na Terra. Que significa dominante? Que nós dominamos sobre os ciclos abióticos. Assim como a cianobactéria, antes dominava sobre os ciclos abióticos. Próximo, por favor. E nós temos grandes perigos, porque nós temos poluição, né? E podemos fazer coisas, não vou entrar em detalhes, né, da astroengenharia, terraformação, a geoengenharia, mas vamos guardar isso, antropoceno. Nós estamos agora no antropoceno, que é a era do homem. Próximo, por favor. Esse aqui é o artigo do Paul Crutzen, né, no Nature. Né? Você tem duas revistas principais de ciência, que são a Nature e a Science. Né? Então, e ele então fala da geologia do homem. E ele estabelece o começo do antropoceno como 1784, que foi quando foi inventada a máquina a vapor por James Watson. Aí a Terra começou, nela,
a Revolução Industrial. Isso porque a Inglaterra estava sob uma base do Carbonífero. Um terreno de 300 milhões de anos de idade, constituído por carvão mineral, né, que foi produzido por árvores, por plantas, no Carbonífero. Né? Então, ele tinha carvão à vontade. Né? E aí, então, nós começamos a lançar o CO2 para a atmosfera e a produzirmos efeito estufa. Próximo, por favor. Esse aqui é o Carl Crutzen, quadrão BB. Próximo, onde é a imagem de impacto. Isso aqui é um artigo muito importante que está no Nature sobre os limiares da Terra. Né? Próximo. Então, nós temos 10 limiares da Terra. Tá? A zona verde, mudança climática, que é mais falada. Tá? A mudança climática representa o limiar da Terra, ou seja, nós perturbamos o sistema Terra. O sistema Terra é a biosfera e mais os sistemas geoquímicos, abióticos. Nós perturbamos. Aí esse sistema responde, porque ele tem a propriedade da resiliência. A pergunta é até que ponto ele consegue responder ao impacto. Tá? Então, em relação ao aquecimento global, ele ultrapassa a capacidade de responder ao impacto por 30%. Esse que todo mundo fala. Tem outro que é pouco falado, que é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio nos nossos corpos. Né? Até o século XIX, todo o nitrogênio no nosso corpo era natural. Agora o nitrogênio do meu corpo é sintético. Por quê? Existe um processo, né? Robert Bosch, que extrai o nitrogênio da atmosfera, transforma em amônia e depois disso transforma em fertilizante. Né? Se não tivesse esse processo, a gente não conseguiria atingir a marca de 7 bilhões de habitantes. Né? Não haveria alimentos para todo mundo. É graças a esse processo que nós, em nossos corpos, estamos aqui. Tá? Então, só que nesse processo nós produzimos formas tóxicas de nitrogênio. Por exemplo, ácido nítrico, óxido nitroso. E a capacidade de recuperação do sistema Terra está sendo superada por um fator de 4. Então, essa ameaça é pior do que a ameaça da emissão do CO2. Só que existe uma ameaça que é muito pior, que nós estamos extinguindo espécies numa taxa que é entre 100 a 1000 vezes a taxa natural. O grande problema é esse nosso, é a extinção de espécies. Porque isso, ao mesmo tempo que vai cobrar consequências daqui a pouco, cobra consequências simbólicas. Porque cada espécie representa um tu diferente de mim, diferente de mim e meu. Né? Então, cada espécie que existe é uma oportunidade de eu sair de mim mesmo. Então, toda vez que você extingue uma espécie, você se isola cada vez mais. Próximo, por favor. Né? Então, e ao longo da história, registrada nos últimos 500, 600 milhões de anos, nós tivemos 5 eventos de extinção global. O último foi dos dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. Então, nós, com a nossa ação sobre as espécies, nós estamos criando o 6º evento de extinção global. Então, se a gente não trabalhar, nós vamos, então, concretizar essa ideia de uma Terra cada vez mais pobre. Próximo, por favor. Aí surge o conceito de templo da natureza. Na verdade, esse conceito é muito antigo. E ele surge em civilizações, né, com um altíssimo desenvolvimento urbano. Porque essas civilizações com altíssimo desenvolvimento urbano, você tem um poder político
que se impõe não só sobre os outros seres humanos, mas também sobre os outros seres vivos. Então, por exemplo, no Império Romano, na época dos romanos, mesmo antes do Império, quando eles já exerceram o domínio no Mediterrâneo, surge Sêneca, com a ideia do templo da natureza. São Francisco é um outro exemplo. Erasmus Darwin, ele tem um livro chamado O Templo da Natureza. Erasmus Darwin é avô do Darwin, do Charles Darwin. Então, ou seja, é uma família que tem uma tradição antiga no olhar para a natureza. Né? John Muir, que inventou o conceito dos parques nacionais, Aldo Leopold, que inventou o conceito de ética da terra, né? Armin Ness, né? Que inventou o conceito de ecologia profunda, e James Lovelock, que inventou o conceito de hipótese Gaia. Né? Ou seja, não só a vida se adapta ao ambiente, mas, de um modo global, a biosfera adapta o ambiente a ela. Então, se a gente liquida a biosfera, nós liquidamos também o ambiente que está sendo regulado e cuja forma foi descoberta num período de 1 bilhão de anos. Então, sempre 1 bilhão de anos na cabeça. Próximo, por favor. Então, o próprio James Lovelock, ele propõe esse também é um artigo que saiu no Nature, né? Que é a Terra viva, que ele propõe uma ética da Terra baseada, né, na teoria de Gaia. Então, ou seja, esses nossos estudos levam também ao desenvolvimento de uma ética. E dessa vez a ética, ela vai além do ser humano. Próximo, por favor. Então, a gente pode falar de uma ética do cosmos. Tá? Próximo. Vamos começar a voltar à Europa. Europa, se descobriu que ela tem um oceano subterrâneo. Onde que ela entra nessa nossa história da ética do cosmos? Descobriram isso, né? Essa é a grande descoberta do século XXI, uma das. Na verdade, a gente está tendo descoberta, né? A cada ano a gente tem umas 2 ou 3 descobertas extremamente significativas. Próximo, por favor. Então, existe uma coincidência cósmica. Próximo, por favor. Muito bem. O que esse gráfico é? Esse gráfico é a temperatura ao longo do tempo. Aqui são 100 mil anos, 80 mil anos. Né? O ser humano, enquanto Homo sapiens, existe há 200 mil anos. Se a gente considerar as outras formas do Homo, que nem Homo sapiens, 500 mil anos. Tá? A gente sabe que o Homo sapiens ele teve cruzamento com neandertais. E quem tem sangue europeu tem um pouco, ou asiático, tem um pouco de neandertal dentro de si. Um pequeno grau, só povos isolados da África são puros Homo sapiens. Todos os eurasianos, você tem mistura com as populações neandertais que já estavam presentes antes de chegar no sapiens sapiens. Tá? Então, o que aconteceu durante a maior parte da vida do Homo sapiens? A temperatura era baixa e ela variava abruptamente de ano para ano. E os ciclos, seco e úmido, variavam abruptamente de ano para ano. O que é necessário um ciclo seco e úmido? Para a agricultura. Ou seja, isso é invenção moderna. Ou seja, da natureza. Isso começou quando acabou o último glacial, o chamado Holoceno, período recente, há 2.500 anos atrás, as temperaturas não só ficaram mais quentes, mas elas ficaram mais estáveis. E de ano para ano se repetia
com exceções, o ciclo seco-úmido. Então, aí foi possível o surgimento da agricultura em grande escala. Antes, o homem se deslocava. Então, nós temos uma característica, a gente não é muito rápido, mas a gente é capaz de andar 20, 30, 40 quilômetros até por dia. Nós somos antes andadores do que corredores. Então, nós somos migradores. Isso permite que a gente vá para toda a Terra. Então, veja, você teve os aborígenes chegando na Austrália, aí você tem migrações da África do Sudeste Asiático para a Europa, depois você tem as migrações para a América. Né? Então, uma parte da vida nossa não tinha estação. Né? Essa ideia de regularidade da natureza é recente. Próximo, por favor. Só que acontece o seguinte: nos últimos 20 milhões de anos, a Terra ficou fria. Então você tinha um período que a maior parte do tempo era glacial, e você tinha um interglacial quente, porém curto, de 5 mil anos. Só que a última vez que aconteceu o fim da era glacial, a gente entrou no interglacial por motivos astronômicos longo, entre 50 e 60 mil anos. Ou seja, um interglacial 10 vezes maior do que os anteriores. O número é 5 mil. Próximo, por favor. O Peter Lord, nesse artigo, o Acaso História da Vida, ele fala que exatamente pelo fato de a gente ter esse interglacial longo, é que a gente pode, ao mesmo tempo que aparece o Homo sapiens, desenvolver a agricultura. O desenvolvimento da agricultura, a gente começa a crescer. Próximo, por favor. O que isso tem a ver com essa discussão? Esse é Steven Pinker, é um neurocientista, e ele tem esse livro que é muito bom, que foi traduzido, que é Os Melhores Anjos da Nossa Natureza. E que ele mostra que, ao longo do tempo, a violência ela tem decrescido. A gente tem episódios de barbárie, mas que, ao longo do tempo, sempre ao longo do tempo, séculos e milênios. Tá? A violência ela tem decrescido. Próximo, por favor. Então ele coloca o que ele chama das 6 tendências da paz. As 6 tendências da paz são um processo de pacificação. O processo de pacificação é quando a vida de muitas tribos ela cede lugar para algo que a gente pode chamar de nações, que são unidades muito maiores. Isso permite que você regule a violência e que ela seja reduzida. Então, quando você surge as primeiras nações, Suméria, Egito, aí você tem uma queda do número de assassinatos abrupto. As pessoas deixam de se matar umas às outras. Aí o poder de matar é conferido ao Estado Central, que obviamente não tem interesse em matar muito. Só um pouquinho. Então veja, isso, o que acontece se nós estivéssemos no interglacial curto? Nós teríamos começado a agricultura, mas não teríamos entrado no estágio pós-tribal. Então, foi uma sorte que a gente entrou, ficou o tempo suficiente no estágio da agricultura para criar a ideia de nação. E depois ele coloca vários outros processos. Então, a ideia própria de quando se fala de civilização extraterrestre, cuidado, que esse conceito foi criado no século XIII. Vocês têm que pensar mais em inteligência extraterrestre, que é um conceito mais amplo. Então, a ideia de civilização surge no século XIII. E surge tanto na Europa quanto na Ásia. Na África também. A América
Rússia e a América também. Tanto que a gente tem. Ou seja, é uma coisa meio simultânea. Né? Nós temos os povos, ou seja, a gente tem aquelas grandes organizações que definem a ideia de civilização partout, em todos os continentes. Né? Eu tenho o que eu chamo de longa paz. O que nós chamamos de manejo de Guerra Fria, ele muda a denominação para longa paz. O tempo que nós estamos vivendo atualmente é da nova paz. E ele fala da revolução dos direitos. Que é uma coisa também muito importante, que ele começa com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Próximo, por favor. Isso aqui é um gráfico que ele coloca. Então, primeiro, direitos civis. Direitos civis significa que todos têm direito, independente de etnia ou de status econômico. Direito das mulheres começa posteriormente aos direitos civis. Direito das crianças começa posteriormente. Das crianças, a criança não é considerada um ser autônomo, que você tinha que ouvir. Direito dos gays. Direito dos animais. E eu coloco aqui o direito dos ETs. A data para o começo dos ETs é o Tratado das Nações Unidas referente à exploração do espaço exterior. Então surge aquela ideia que nós não podemos fazer com o espaço exterior o que a gente fez na Terra. Mas o grande salto acontece em 21 de setembro de 2003. Próximo, por favor. Aí, como toda decisão ética, ela envolve um dilema. O dilema é, nós tínhamos a nave Galileu, que havia descoberto que o oceano debaixo da superfície da Lua Europa. A nave Galileu, ela podia continuar por 10 anos, mais de 10 anos funcionando. Só que haveria o perigo de que ela caísse em cima da Europa. Você sempre tenta esterilizar uma nave. Contudo, a esterilização nunca é perfeita. Então, sempre pode sobrar micróbios. Aí, os micróbios terrestres, eles seriam os aliens em Marte. Como é aquele filme Alien? Marte não, em Europa. Então, diante desse perigo, então se decidiu fazer com que a sonda caísse em Júpiter, para evitar o perigo de uma eventual contaminação da Lua Europa. Então, essa é uma das grandes decisões na história da ética que merece o seu lugar em qualquer curso de filosofia. Próximo, por favor. É a minha apresentação, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.